pé, abrir a sua Bíblia em Zacarias. Deus tem me levado a uma meditação nesse livro, um dos últimos livros do Velho Testamento. Lá em Mateus, volta um pouquinho, aí depois vem Malaquias, voltando, vem Zacarias. Zacarias capítulo 4. Já preguei recentemente uma palavra à igreja nesse contexto. Essa é uma continuidade que eu quero aqui nesta noite trazer à igreja. Diz assim o verso 6, capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 7 diz assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, ou seja, será algo a ser vencido com facilidade. Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, ou seja, haja graça e haja graça para ela, a graça do Senhor. E no verso 14 vai dizer assim: então ele disse, são os dois ungidos que assistir, ou seja, estão ali para servir, como nós estamos aqui, junto ao Senhor de toda a terra, até aqui. Oremos. Querido Deus, Pai amado, Senhor, estamos aqui na nossa igreja, em congregação, saímos da nossa casa para ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco, Deus. Saímos da nossa casa para sermos tocados pelo Senhor, Deus. Sabemos que o Senhor tem coisas para tratar conosco nesta noite, Pai. Queremos te ouvir. Quebra a dureza dos nossos corações, quebra o nosso intelecto, Pai, quebra a nossa dificuldade de entender a sua vontade, não mais a nossa, mas a sua. Essa é minha oração nesta noite, que o teu Espírito Santo, Pai, fale conosco nesta noite, Pai. Somente o Senhor, que nós venhamos a nos desligar das lutas, dos problemas, dos celulares, do WhatsApp, Pai, para realmente, Pai, verdadeiramente priorizarmos ao Senhor e ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Essa é minha oração, Pai amado Deus. Esse é o clamor da Tua igreja, Pai, e por tudo nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Pode se assentar. É visível num tempo tão difícil como esse que vivemos, um tempo de luta, um tempo de sofrimento, de embates que temos visto, não só lá fora, mas também a partir do nosso desafio, que é de viver como crente, como povo de Deus. E quando o bispo hoje me ligou e falou: filho, tenha um tempo aí de oração, vá para casa e prepare uma palavra a trazer à igreja, a primeira oração que eu fiz hoje foi exatamente essa: Pai, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu fale para a igreja, algo que realmente tenha valor diante daquilo que nós precisamos num tempo tão difícil como esse. Nós temos aí há poucos dias o encerrar deste ano, estaremos reunidos com a nossa família, no Natal, pelo menos a maior parte daqueles que aqui estão, que estão próximo dos seus familiares. Temos aí praticamente alguns dias mais para encerramento do ano novo chegando, 2018 está aí às portas, e eu creio que ninguém aqui nesse ano não possa ter vivido uma luta, pelo contrário, um ano difícil, um ano
complicado de se vencer, de se superar, de chegar aqui, mas a palavra de Deus nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor, e isso é real, né? É o que a gente tem visto, no meio da nossa igreja, diante da nossa igreja e dos desafios que a gente tem enfrentado. A palavra de Deus aqui, ela está falando de um tempo de batalha, né? Parece que é o tempo de hoje. Quem aqui hoje não saiu da sua casa hoje pela manhã com uma preocupação, com um motivo de ansiedade, com algo lhe consumindo, ou te tirando a paz, ou te tirando o sono? Praticamente todos nós. E a palavra aqui nos diz que é no meio do povo de Deus. Ou seja, é como se fosse hoje, uma palavra nos relatando a batalha que nós temos vivido. Esse povo aqui, ele foi impedido de continuar a construção do templo. Os 15 anos que eles ficaram esperando para poder ter um novo decreto no qual possibilitasse aí a eles, né, a continuidade dessa construção. Aqui, né, eu não li tudo, mas um pouco antes desse verso, houve uma ordem do rei, no qual o rei impedia a construção, ou seja, a continuidade de continuar trabalhando pela construção do templo. E aí eu olho para esse verso e parece que eu vejo tudo tentando de alguma forma nos afastar, nos desligar, nos esfriar, principalmente no final de ano, daquilo que é a vontade do Senhor, estar em congregação, estar a meditar, estar a estudar a palavra do Senhor, estar a viver em comunhão com os irmãos e com a família. Final de ano, é muita coisa para fazer, é muita confraternização, é muito encontro, é muitas compras, é engarrafamento, é trabalho, é compromissos, é o ministério. E muitas das vezes, em prol dessa correria, acabamos nos desligando daquilo que é o melhor, que é a vontade do Senhor sobre nós. E este povo aqui estava a aguardar a essa revogação do decreto que impedia esse povo de construir. E pelo menos eu saí de casa nesse início de noite, aguardando um decreto, uma palavra, uma forma de Deus agir na minha vida, para que eu possa enfrentar esses últimos dias deste ano, e principalmente começar o ano de 2018 com uma pegada, com um desejo, com uma força sobrenatural sobre a minha vida, com o agir do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja, de uma forma diferente que tem sido nesses dias. Essa foi a minha oração. E aqui os profetas chegam e dizem a este homem: agora chegou a hora. E parecia que Deus falava comigo: agora chegou a hora. E é o que Deus está falando conosco, com a igreja, com você, que até aqui veio, conseguiu vencer o engarrafamento, a dificuldade, o cansaço, a agenda complicada, conseguiu vencer talvez até o seu desânimo, as lutas que tem em embate em casa, no trabalho, e começa Deus a falar aqui contigo agora: agora chegou a sua hora. Nós precisamos entender que essa é a vontade do Pai, que é assim que Deus fala conosco, que é isso que Ele quer e tem para nós. E aqui eles diziam a esse povo, sem decreto, não autorizando, apesar de tudo vir contrário a eles, eles disseram ao Senhor: nós construiremos esse templo. E será que talvez nós, nesta noite, até aqui, nós não precisamos também separar esses tempos, esses minutos que nos restam aqui, nesta noite, e começar a dizer: Deus, eu vou construir os planos, os projetos, os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar tentando, eu vou fazer mais do que tenho feito. E quando eu falo isso, não falo apenas da construção dessa igreja. É como se Deus
me falasse aqui ao meu coração: diga isso ao meu povo, continue batalhando pela tua família, continue pela sua casa, continue lutando pela conversão dos seus filhos, mas continue, não pare. Mas pastor, está difícil. Mas a palavra do Senhor aqui nos diz: continue, batalhe, aguarde em Deus, não desista, prossiga, persista como fez esse povo. E o que fez esse povo diante da luta que eles viviam? Eles começam a construir. Temos alguns dias a encerrar este ano, mas que bom seria se nesta noite nós disséssemos assim: Deus, eu vou começar 2018 de forma diferente. Eu vou começar 2018 a crer e acreditar e a ter uma fé no qual até aqui eu não tinha. É preciso dizer isso à igreja. Os crentes estão ficando pelo caminho. A igreja tem ficado em segundo plano. A leitura da palavra tem ficado em terceiro plano, talvez. O meditar com a família, com a casa, o falar de Jesus, o proclamar o evangelho, o cumprir o ide, tem ficado em quarto ou quinto plano. E o que fazer como igreja? Aceitar isso? Ou atender a esse convite? Ao convite do Senhor, que você encerre esse ano de 2017 de uma forma diferente do qual você veio até aqui, movido pelo poder de Deus. Mas pastor, o que é ser movido pelo poder de Deus? É reconhecer que nada somos e entregar a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos 2018, e entregar ao Senhor e começar a ouvir a voz dEle, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estou certo de que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui nesta noite que há áreas na sua vida que você precisa reconstruir, por mais difícil que esteja, por mais complicado, por mais que você não saiba por onde começar. Esse povo também estava vivendo assim, mas Deus estabeleceu aqui um tempo de reconstrução. A minha oração é que Deus estabeleça na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja, um tempo de reconstrução a partir de hoje à noite. Não precisa esperar a virada do ano. Uma reconstrução do seu lar, uma reconstrução do seu casamento, uma reconstrução da sua postura, uma reconstrução das suas escolhas, das suas atitudes, daquilo que você tem sido e do que você tem feito. Peça isso ao Senhor, peça ajuda a Ele, porque só Ele pode fazer. Aqui uma palavra para o governador que estava exercendo a administração da construção do templo. Ou seja, eu creio que essa palavra aqui é para aquele que lidera alguma coisa na sua casa, no seu trabalho e na sua igreja. E nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós, o povo de Deus, para liderar, para ser os cabeças, para tratar os assuntos com prioridade, sermos o melhor. É isso que Deus quer. E por isso que eu penso que essa mensagem que foi dirigida aos líderes do povo também seja para nós nessa noite. E eu falo isso porque aqui eu vejo que essa palavra foi direcionada ao sumo sacerdote Josué para a restauração do seu sacerdócio. Essa é a vontade de Deus. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar o seu relacionamento, o seu casamento. Deus quer restaurar um tempo novo de trabalho, de vida profissional. E por que não reconhecer também de vida financeira? É esse Deus que está a nos falar.
Deus quer quer nos relacionar de forma diferente, e para isso precisamos aceitar essa restauração, uma restauração de maior convivência com o Senhor, de realmente ouvir uma palavra aqui direta desse púlpito e sair daqui querendo cumpri-la, porque este púlpito, este santuário, esta igreja é uma igreja santa, onde a palavra é pregada, e não sairmos daqui a discutir, a teimar, a discordar. Há uma palavra do Senhor através da vida desta igreja, de mudança para a sua vida, de mudança do seu sacerdócio. Atenção, homens, está difícil de exercer o sacerdócio, está complicado, o peso sobre os ombros é algo grande. Vivemos um tempo de uma agenda tão complexa, de uma correria, todo mundo cansado, todo mundo exausto, muita gente ansiosa, muitas pessoas vivendo síndromes depressivas, medo, pânico. Estamos sendo tomados como igreja por essas situações, crentes vivendo lutas, mas que nesta noite Deus diz que da mesma forma que trocou-se as roupas, que se colocou a mitra, pertences exclusivos ao Senhor, e agora vem essa palavra ao governador que estava exercitando a construção do templo. O que eu estou querendo dizer? Uma palavra de Zacarias para Zorobabel, e no final para o sumo sacerdote Josué. O que está sendo colocado aqui dentro desses aspectos da visão, não é a visão que nós temos dos nossos olhos sobre o que tem acontecido na sua vida, mas é como Deus trabalha em nossas vidas, e Deus tem trabalhado, mas o inimigo tenta nos mostrar ao contrário, tenta nos dizer algo diferente. Mas nesta noite Deus diz a você que Ele está trabalhando na sua vida, que por maior que seja a luta, o desânimo, o medo, a ansiedade, Deus está a mudar esse quadro. E precisamos reconhecer isso, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir, precisamos parar de agir com as nossas decisões, com a nossa forma de ver e de olhar, e começar a ouvir a voz do Senhor e fazê-las em totalidade. Deixar que Deus trabalhe sobre os nossos desafios, deixar que Deus trabalhe diante da nossa família. As famílias estão sendo destruídas, mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus quer restaurar, fortalecer, criar situações nas quais você possibilite uma mudança. Comece a crer no Senhor, comece a pedir, comece a falar: Espírito Santo, tenha liberdade de agir na minha vida, tenha liberdade de agir na minha casa, tenha liberdade de mudar situações. Comece a falar isso com o Senhor, comece a abrir a sua boca, comece a focar a sua vida nas coisas que Deus tem te mostrado. Comece a entregar a sua vida profissional. Entregar a vida profissional é fazer a vontade do Senhor, e Ele tem falado com o seu povo. Mas será que temos entregue a Ele? Será que temos cumprido a sua vontade? Entregue a sua vida financeira, os seus embates, as suas lutas. Entregue, porque não há coisa melhor. Mas tentamos nós resolver. Essa palavra é uma palavra para aquele que teme a Deus, para aquele que reconhece a sua grandeza, para aquele que deixa os seus conceitos, a sua inteligência, aquilo que você sabe fazer, e entrega a Ele. É uma palavra para aquele que quer andar com o Senhor. E como tem faltado isso, como tem faltado na vida da igreja, crentes que queiram verdadeiramente colocar a sua vida em totalidade diante do Senhor. Quando fazemos isso, o milagre acontece. Quando dizemos: Deus, não será mais da minha forma, não será mais assim, não será mais desse jeito, mas será do teu jeito. Quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor, tudo muda, o milagre chega, as coisas mudam.
Talvez algumas pessoas tenham saído da sua casa nessa noite, querendo desistir da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, filhos desistindo dos seus pais. Talvez hajam aqui nesta noite pessoas não acreditando mais, sequer numa mudança, nem por parte do Senhor. Mas a palavra que eu tenho aqui nesta noite é que Deus está aqui. Deus está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus está aqui a rodear, estar ao seu lado, a ouvir aquilo que você está falando. Eu vou falar de novo para te dar uma chance de chamar Ele para perto. O Espírito Santo de Deus está aqui ao teu lado. Há anjos de Deus aqui neste lugar. É isto que eu creio, é a palavra de Deus que diz isso. Que Ele está a nos sacudir, a nos chacoalhar. Que os anjos do Senhor estão a tirar as vendas dos nossos olhos, a nos mover a um tempo novo. Esse ano foi o ano do mover. Mas talvez algumas pessoas digam assim: eu não vi esse mover na minha vida. Eu não vi ainda esse mover no meu casamento. Eu não vi esse mover na minha vida profissional e financeira. Eu não vi esse mover na minha vida ministerial, na minha vida espiritual. A você, principalmente você, eu quero convidar você nesta noite a mudar o seu pensamento e acreditar, ter fé, dizer: Deus, eis-me aqui. Muda a minha vida, muda a minha história, porque eu reconheço que o Senhor está aqui nesta noite para me ajudar. Diga isso ao Senhor: eu reconheço que o Senhor, que o teu Espírito está aqui para me ajudar. Diga isso a Deus. E como eu falei no verso 1 desta passagem, há um despertar do sono, e eu entendo que nós precisamos desse despertar. O verso 1 diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a me despertar, como se desperta alguém do sono. O que aconteceu aqui? O anjo voltou. O anjo volta aqui nesta noite. E ele fez o que? Ele acordou Zacarias. O anjo do Senhor vem até aqui nesta noite e começa a nos acordar, começa a nos lembrar, começa a nos encher da sua vontade, começa a mudar o nosso pensamento, começa a mudar a nossa forma de acreditar. Eu creio que um anjo do Senhor pode vir aqui, nos sacudir e dizer: acorda, meu irmão. Eu creio nesse Deus, porque Ele já fez isso comigo. E eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência do agir do Senhor. Deus dizendo nessa noite a você: acorda, profeta. É nesse Deus que eu creio, um Deus que ouve a nossa voz, o nosso pedido e fala conosco. Agora não adianta eu crer. A pergunta é: você crê verdadeiramente? Você tem fé que um anjo pode estar ao seu lado, a te cutucar, a te balançar, a dizer: muda, meu filho? Eu creio. Eu creio. Você crê que Deus, que o Espírito Santo, que um anjo pode agora ir na sua casa e mudar o seu cônjuge? Eu creio. Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que pode ir aonde o seu filho está e mudar o quadro dele, mudar a história dele. Um dia desses eu atendi a um pai, não de nossa igreja, desesperado com o seu filho, envolvido nas drogas, na prostituição, e chegando pelas madrugadas bêbado. Meu Deus, um desespero tomou conta dele. Ele me ligou chorando e fui até ele, e eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, porque um jovem de 15 anos de idade vivendo uma luta dessa, pouco se tem a se falar. A única coisa que eu fiz foi dizer a ele: eu creio num Deus que muda qualquer coisa. E começamos a clamar, nos ajoelhamos, nos abraçamos e clamamos pela mudança. E semanas depois,
a resposta, o retorno. É tão bom receber esse feedback, essa resposta das nossas orações. Ele me ligou e disse: pastor, eu não sei o que te dizer. E eu preocupado, achando que as coisas tinham piorado. O meu filho mudou. O meu filho aceitou o Senhor. O meu filho está caminhando comigo na igreja. Algo de sobrenatural aconteceu. Isso é Deus. Mas ele creu. Ele deixou seus pensamentos de lado. Ele parou de olhar para as circunstâncias e entregou o seu filho a Deus. E ele disse naquele momento que ele foi tomado de uma paz. Ele foi tomado de uma paz, de um momento, de algo sobrenatural. Aonde estava a esposa, os irmãos, os tios, todo mundo amedrontado e preocupado com a situação, ele estava em paz. É assim que nós temos que estar, apesar das lutas, das dificuldades, dos medos que nos rodeia, das preocupações. Nós temos que acreditar de uma forma no qual o Espírito Santo de Deus possa agir. Está difícil, mas fica firme. Eu estou chorando, mas estou de pé. Isso não vai me derrubar, isso não vai me parar. Esse projeto foi Deus que te deu, então continua. Está difícil, mas continua, persista, lute. A vitória vai chegar, porque a palavra de Deus diz isso. E se ela diz, qual é a sua preocupação? Faça a sua parte, confie no Senhor, e o resto Ele fará. E aqui era como se Zacarias e todo o povo estivesse dormindo. Dormindo como, pastor? Não é dormindo de estar na cama, não. É dormindo para as realidades do Espírito Santo que lhe seriam reveladas. O que eu quero dizer com isso? Deus nesta noite quer revelar coisas a você. Deus nesta noite quer lhe revelar situações de mudança. Deus quer falar intimamente ao seu coração. Mas será que você está acordado? Será que você está desperto? Será que você está aqui, focado aqui no que Deus está falando? Você está preocupado com a tua ida para casa, com o teu dia de amanhã, com a ceia de Natal, com o receber da família? Daqui a alguns minutos nós vamos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar ministrando os louvores ao nosso Deus. Feche os seus olhos, esqueça tudo e louve verdadeiramente ao Senhor. Louve com vontade. Dê aleluias, dê glória a Deus. Diga: Espírito Santo, tenha liberdade sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. E isso muitas das vezes nos faltam. Deixa a preocupação do trabalho para amanhã, quando lá você chegar. E quando lá você chegar, se assim você entender, a resposta do Senhor vai ser outra. Será um dia de paz, um dia de luta sim, mas um dia de vitória em nome de Jesus. Por maiores que sejam as perseguições, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades, eu creio num Deus que tem sustentado esta igreja, as famílias desta igreja, famílias essas fortes que formam uma igreja forte, e não deixa que ninguém diga o contrário. A sua família é forte, a sua família é de Deus, os seus filhos são do Senhor, Ele está cuidando de tudo. Por maior que seja a dificuldade, se o milagre ainda não chegou, eu creio que Ele chegará. É nesse Deus que eu creio. E não permita que ninguém, que nada diga ao contrário. Que não estejamos mais dormindo, mas que a partir de hoje estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer revelar. E Ele quer. E às vezes o Senhor, Ele tem que nos acordar. Se Ele não acordar, minha gritaria vai te acordar. Mas às vezes o Senhor quer nos acordar. E eu creio que Ele queira fazer isso nesta noite. Mas por que, pregador, Ele quer nos acordar? Porque Ele quer nos fortalecer. Quando nós saímos da nossa casa, deixamos nossos compromissos, deixamos a nossa família,
deixamos o conforto do sofá da nossa casa para estarmos aqui em comunhão, em congregação, como igreja, como determina a palavra do Senhor. Eu creio que há aqui nesta noite um fortalecimento. Se você chegou fraco, há uma injeção por parte de Deus, o Espírito Santo nos movendo, mudando o nosso pensamento, tirando os pensamentos ruins, tirando os sentimentos ruins no coração, tirando o ódio, o rancor, a dificuldade, as lutas, as insatisfações, para nos preencher com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua força, nos tornando assim uma fortaleza. É nesse Deus que eu creio. E por maior que fosse aqui a luta de Zorobabel, porque ele havia sido impedido por várias vezes de cumprir a sua missão. Eu quero repetir, esse homem foi impedido de cumprir a sua missão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe qual é a sua missão. A sua missão diante da igreja, a sua missão diante da sua família, a sua missão na sua vida profissional. Todos nós sabemos qual é a nossa missão. Este homem foi impedido de cumpri-la durante um tempo. E talvez você esteja aqui também impedido de cumprir a sua missão. Mas eu sei que Deus, Ele está também trabalhando nessa luta, porque Ele fala conosco, nos ensina no deserto. Ele nos faz buscá-lo em maior intensidade. Mas o entendimento deste povo era que as lutas vinham, mas eles não conseguiam entender de que forma Deus permitia que aquelas lutas viessem. Mas aqui havia por parte de Deus um entendimento. Deus queria que esse povo entendesse que Ele estava nessa batalha que aquele povo travava. E eu creio que também nesta noite Deus queira falar conosco, que nós tenhamos o entendimento e a aceitação de que Ele está conosco, cuidando de tudo, como a palavra de Deus diz, nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça se não houver a permissão dEle. Então não tenha medo, não entre em desespero, não fique preocupado a ponto de não conseguir dormir ou ser aquele que você é, porque às vezes quando estamos preocupados, tensos, inseguros, nós não conseguimos ser realmente quem somos. E os impedimentos, eles sempre virão. As lutas, elas sempre virão. As batalhas estarão sempre à nossa frente. Mas por que elas estarão? Porque há um propósito. A verdade é que muitas das vezes nós desistimos, porque o propósito de muitas lutas é nos fazer frear. O inimigo tenta através das lutas parar o homem de Deus, parar a mulher de Deus. Eu aqui lembro de dezenas de pessoas que, porque estão vivendo lutas, se afastaram da presença do Senhor. Não tenho visto mais na igreja, não tenho visto mais nos ministérios, porque há um propósito por parte do inimigo de tentar nos parar, nos desanimar, nos esfriar com Deus. Mas existe uma mensagem de fé e de esperança pregada através do Senhor, através dos profetas dessa igreja, e isto sempre te acompanhará. Isso não tem como não acontecer, porque é determinação bíblica, é Deus quem disse, e se Ele falou, assim será. Há uma mensagem de fé, há um propósito do Senhor. Se até aqui você chegou nesta noite, isto já é um milagre. Quando nós adentramos aquela porta, o Espírito já começa a nos mover. Eu quando entro na igreja, eu já sinto algo diferente. Eu quando ouço o louvor, os levitas aqui ministrando, eu já começo a sentir que o Senhor está a cuidar de tudo. Quando vem a palavra, eu aqui recebo a confirmação. E toda vez
que eu saio da casa do Senhor, eu saio fortalecido, eu saio renovado, e que em nome de Jesus você também saia fortalecido, saia renovado, saia daqui acompanhando o Espírito Santo de Deus, e que seja diferente em nome de Jesus. E a grande batalha, na maioria das vezes, se trava no nosso coração, se trava na alma. E quando eu falo coração, quando eu falo alma, eu falo de algo importante demais, que é você escolher confiar ou não em Deus. Não adianta sair da sua casa, vir à igreja, sentar aqui, ouvir uma palavra e sair daqui duvidando do poder do Senhor. Ou você confia ou você não confia. E se você não confia verdadeiramente, não tem fé de que isso vai mudar, pouco Deus poderá fazer. Então diga ao Senhor nesta noite: eu confio em Ti. Diga isso a Deus. Precisamos dizer, precisamos falar, precisamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Não terei mais medo, não terei mais desânimo, sairei daqui diferente no qual eu entrei. Escolha você confiar, porque ou nós cremos nas promessas e continuamos, ou nós morremos. Ou eu creio na promessa de Deus em relação à minha vida, ou eu paro a minha vida com Deus. Ou você crê nas promessas do Senhor que foram entregues a você em relação à sua família, ou o casamento acaba. Ou você crê que Deus tem algo de melhor na sua vida profissional, nos seus sonhos, nos seus projetos, ou você não cresce. Que lição nós tiramos disso? Eu preciso crer, não há outra saída. Eu preciso acreditar que o sonho vai chegar, que o milagre vai acontecer, que algo vai mudar. Acredite nisso. Isso muda tudo. Isso prova ao Senhor que você tem fé. Isso para o diabo, para o inimigo das nossas almas, porque não tem como ele nos tomar, nem a nossa mente e nem o nosso coração, porque nós estamos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu continuo vivendo dia após dia, com lutas, com batalhas, com guerras espirituais, sim, claro, como todo homem e toda mulher de Deus vive, mas crendo que Deus está a cuidar de tudo, crendo que Deus está a cuidar da minha saúde. Pode a cura ainda não ter chegado, mas a palavra diz que se orarmos, se clamarmos, ela chegará. Não duvide disso. A última palavra não vem dos médicos, ela vem de Deus. A última palavra não vem dos exames, ela vem do Espírito Santo de Deus. A última palavra não vem da boca do seu cônjuge, nem dos atos, ela vem de Deus. A última palavra não vem dos filhos, ou não vem dos pais. A última palavra vem do Senhor. É nessa palavra que eu creio, é nesse Deus que eu acredito, e entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego o meu ministério, entrego todas as áreas da minha vida. Entregue você também, porque ou você continua dormindo, ou você desperta para as realidades dele. Que nessa noite seja noite de despertamento, seja noite de mudança, para que vivamos esses últimos dias deste ano sentindo já o mover de Deus, o poder dele, poder esse que transforma toda a situação, poder este que restaura e que muda, poder este que está a dominar as nossas vidas, e poder do Espírito Santo de Deus que está a revelar aqui nesta noite coisas grandes
coisas ainda maiores, porque a palavra também nos diz que o melhor ainda está por vir, que o maior ainda está para acontecer. Ou seja, a sua história não acabou, o seu casamento não acabou, o seu marido tem jeito sim, a sua esposa tem jeito sim, o seu filho tem jeito sim. Não desista deles. E eu não sei, mas sei que Deus sabe de todas as lutas que você está enfrentando, aquelas que talvez você não tenha nem falado com alguém por vergonha, por medo, por insegurança ou por falta de confiança. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está a agir, está a despertar hoje a sua igreja desse sono, a nos tirar do medo. Medo esse que às vezes pela madrugada nos toma. Quantas vezes na madrugada nós estamos a chorar, estamos a não conseguir dormir, estamos a nos preocupar com algo que nos consome. Mas nesta noite Deus traz uma revelação por parte do Espírito Santo de Deus. Eu estou a falar, eu estou a conduzir, eu estou a mudar. Eu creio num Deus que está a realizar milagres aqui nesta noite. Eu creio num Deus, eu vou falar de novo, que está a realizar milagres aqui nesta noite, no meio desta igreja. Fale isso com autoridade.